gente teve? Essas semanas a gente presenciou através dos telejornais o caso do ex-segurança George Floyd, que foi negro, assassinado por um policial branco sobre a acusação de que teria passado notas falsas, sendo que foi comprovado que não foi ele. Uma onda de protesto nos Estados Unidos aconteceu, aqui no Brasil também houve várias manifestações a favor da causa, e em outros países do mundo também. Esse tema é muito interessante para a gente entender um pouco o que foi o movimento abolicionista e as desigualdades sociais, que foi um tema proposto até pelo próprio professor Haley. E eu espero que vocês tenham bastante perguntas, vamos interagir, aproveitem para adquirir cada vez mais conhecimento sobre os assuntos. Eu vou convidar o Haley para a gente já começar, para a gente não perder tempo. Essa live vai ficar salva no meu feed e também vai estar salva no YouTube, tá certo? Vou convidar o Haley para estar entrando aqui. Camila, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Haley. Boa noite. Alô, Camila? Oi? Eu tô te ouvindo, Haley. Tá cortando o som. Tá cortando o som? Será que não pode ser internet, não? Pode ser internet. Deixa eu ver aqui como que tá. Agora você tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Tá tranquilo? Tranquilo aqui. Sinal? Tá, deixa eu diminuir os acessos daqui de casa no Wi-Fi, que é melhor. Doutora Aline entrando na nossa live. Eu aqui tô sozinho, então problema com a minha internet não vai ser, não. Não, aqui tava 2 telefones e 2 computadores. Aí ajuda a pesar. Tá certo. Haley, mas você está muito estrela, está participando de altas lives. Ué, uma jornalista de gabarito me dando incentivo, né? Você sabe que eu encho a bola de todos os ex-alunos, viu? Eu sei. E, nossa, Haley, tem que te parabenizar pela live de sexta-feira, pela prefeitura. Foi, assim, incrível. Desculpa, foi o WhatsApp. Esqueci do WhatsApp. Tá bom. É incrível aquela live. Só pessoas, assim, maravilhosas falando sobre Bela Vista. Eu amei. Bom, espero que tenham gostado, né? Que tenha sido bastante produtivo. Uma contribuição pequena, pelo menos de modo virtual, né? Já que essa situação está deixando a gente tão recluso, não tem como fazer muita coisa. Né? Eu acho que essa ferramenta aqui ela é muito boa para a gente poder tá interagindo, ter mais espaço para trocar ideias, até mesmo palestras como a gente tem feito, né? Uhum. Haley, então vamos começar? A hora que vocês quiserem, tá? Não, vamos começando porque o Instagram tá avisando ainda que a gente tá online, então até conseguir avisar todo mundo, a gente vai precisar perdendo tempo. Então vamos conversando, que aí à medida que o pessoal for entrando, vai fazendo perguntas. Tranquilo. Mesmo porque o tempo vai correndo, né? Vai correndo. Senão a gente vai ter que fazer 2 lives de novo.
Seria muito bom se for para o pessoal participar bem, né? Então vamos lá, né? Vamos Podemos lá. começar? Podemos. Você que sugeriu esse tema dessa vez, então eu queria assim que não sei como você preparou dessa vez agora, mas acredito eu que vai ser um apanhado do passado com o presente. Então, É basicamente isso mesmo. eu conheço. Bom, então vamos lá. Primeiramente, boa noite para as pessoas que estão nos privilegiando aqui, né? Espero que possam ter um momento proveitoso. Como eu sempre digo, eu gosto de interagir, de trocar ideias, sou aberto a comentários, isso é muito interessante, né? Eu tinha sugerido esse tema para você, Camila, por quê? Primeiro porque é um tema polêmico. É um tema polêmico, existem muitas interpretações, e agora com a morte desse rapaz americano, né, o George Floyd, isso levantou a questão novamente. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? E eu vi um comentário pelos noticiários que, finalmente agora com essa situação, com o coronavírus, e com essa questão que houve lá nos Estados Unidos, a questão étnica sendo levantada novamente, né? O século XX finalmente terminou. O século XXI recomeça agora quente, na verdade, né? Mas, então, assim, eu quero passar primeiro para vocês o que eu programei para nós falarmos. Não tem como a gente falar de uma questão étnica, racial, se nós não visualizarmos o histórico disso. Nós temos que entender como que tudo isso começou, certo? Então eu vou ser o mais objetivo que eu puder, e se eu estiver falando muito rápido, né, um costume que eu tenho, então me pede para dar um tempinho que a gente prossegue aqui, tá bom? Então, olha só. Eu só quero registrar, Harley, a presença da nossa prefeita, que está aqui mandando recado para a gente. Eu já percebi aqui. Márcia, seja bem-vinda e muito obrigado pela sua participação, hein? Então tá. Primeira coisa, Camila, a gente tem que entender o que era escravidão. Para nós entendermos toda essa questão racial que está sendo discutida hoje, nós temos que voltar no tempo 500 anos atrás. Mas eu prometo que eu vou ser rápido naquilo que é mais importante. Né? Nós temos que entender o que foi a escravidão, quais as consequências que ela teve no continente americano, e nós temos que entender, sobretudo, o que era o continente africano quando o trabalho escravo começou na Idade Moderna. O que era o continente americano? Nas escolas, nós temos uma interpretação muito vaga disso. Então, vamos lá. Pessoal, a África, um dos maiores continentes que nós temos, ele tinha esse perfil, o seguinte perfil na época em que a colonização da América se iniciou. Nós tínhamos uma África do Norte, basicamente islâmica, submetida ao governo otomano da Turquia, e todo o norte da África era dividido em províncias que hoje são países. O próprio Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, toda aquela região ali estava sob controle do Império Turco Otomano. O sultão de Constantinopla, ele nomeava pachás para administrar essas províncias. Pachás seriam como governadores. Esses pachás, por sua vez, nomeavam também os prefeitos das cidades, tipo prefeitos, chamados de beis. E esses beis, por sua vez, nomeavam também todo o aparato burocrático ali do continente. Os coronéis, os tenentes-comandantes, né, chamados de agás, todos eles, todo esse aparato era administrativo e no sentido também de explorar a região. O norte da África conhecia um comércio muito intenso. Cidades muito antigas como Alexandria, Darfur, por exemplo, próximo ao Sudão, Tunis na Tunísia, toda aquela região ali era intenso o comércio delas, principalmente comércio de escravos. Na cidade de Darfur, por exemplo, a quantidade de escravos que vinha do centro da África, também o comércio de marfim, comércio de peles, comércio de madeira, pedras preciosas, tornava aquela cidade um fervor econômico como nunca. Para você ter uma ideia, esses pachás, esses governadores do norte da África, chegavam a enviar para Constantinopla uma fortuna imensa em dinheiro, em riquezas e até mesmo de escravos.
Interessante que a gente não percebe isso, a gente não ouve falar disso de forma muito clara, mas a escravidão branca era comum naquele mundo árabe também. A escravidão, no caso, ela vinha de 2 pontos específicos. Da África Negra, da região entre o rio Níger, próximo da Nigéria atual, seguindo numa extensão sul do deserto do Saara até a região da Somália, e seguindo até o interior do continente, nas proximidades do deserto do Kalahari. Se você puder traçar um mapa disso aí, você vai ter todo o interior do continente africano, a África Negra, que fornecia mão de obra para esse comércio intenso no norte do continente. E a escravidão branca, ela era predominante também. Ali, não na África em si, mas ali no norte do Oriente Médio, na região da atual Geórgia, República da Geórgia atual, na região do Cáucaso. Dizem alguns historiadores, principalmente tradicionais, que até mesmo cerca de 100 mil escravos brancos eram levados para o sultão em Constantinopla. E a mesma coisa acontecia na África. Uma quantidade muito grande de escravos eram comercializados ali, e muitos deles, principalmente os homens, seriam treinados para compor o exército do sultão. Eles eram, no caso, islamizados, né? E depois tornavam-se o quê? Ávidos guerreiros a serviço do sultão de Constantinopla. Então esse era o perfil do continente, né? Então, quer dizer, a escravidão já era uma prática comum ali dentro. Eu faço uma observação que muitas pessoas costumam dizer que, ao falar dessa forma, eu estou minimizando a responsabilidade do europeu na escravidão. Porque eu costumo dizer o seguinte, não foi o europeu que inventou a escravidão na África. A África vendeu o seu próprio povo. A África Negra, que conheceu impérios fenomenais, como, por exemplo, o Império próximo da Nigéria, né, um grande império que surgiu ali. Surgiu um outro império também mais ao sul, na região conhecida hoje como Etiópia. Grandes impérios que floresceram no século XV e XVI. Né? Esses impérios declinaram completamente por conta do trabalho escravo. Né? A grande civilização de Songhai, na região conhecida como cotovelo do rio Níger, floresceu de modo muito específico, declinou completamente a partir do século XVI e XVII. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na história nós precisamos dar a César o que é de César. A responsabilidade do europeu não foi ter inventado a escravidão na África, mas foi ter estimulado aquele comércio sinistro ali. O colonizador europeu, a partir do momento em que nós temos noção de como ele intensificou aquele comércio, nós podemos ter a real dimensão do crime cometido pelo colonizador europeu. É aquela velha história. Se existe o consumidor, vai surgir a oferta. Então, aquele mercado de escravos que existia no norte, que era dominado basicamente pelos árabes, ele será dominado basicamente pelo colonizador europeu. Para você ter uma ideia, toda a extensão da costa oeste do continente africano, numa extensão de basicamente 3.500 quilômetros quadrados, era região de tráfico de escravos. Uma região que ia mais ou menos da atual Serra Leoa, região da Guiné, Guiné-Bissau, até as proximidades da Namíbia atual. Nessa costa de 3.500 quilômetros, existiram 3 postos importantes de comércio de escravos. O dos holandeses, dos franceses e o dos portugueses. O dos portugueses era muito mais conhecido, né? São Paulo de Luanda, Costa da Mina, aquela região próxima de Angola atual, e na costa leste, a região de Moçambique até as proximidades da Somália e do Sudão. Então, esses eram os postos de comércio de escravos. Como é que funcionava isso? Né? Olha só, desde o momento em que os árabes iniciaram o comércio de escravos, a captura de nativos funcionava de 2 formas. Primeiro, por expedições apresadoras. Os árabes faziam isso, adentravam o continente, principalmente na região de clima equatorial, atacavam as tribos, provocavam uma verdadeira chacina, aprisionavam homens e mulheres que eles consideravam mais fortes e resistentes, e eles tinham que ser levados numa longa caminhada até os pontos de comércio de escravos. Geralmente os árabes passaram a vender inicialmente para os portugueses.
Esse foi o primeiro tipo de apresamento de escravos. Um segundo tipo, isso aí foi muito feito pelos europeus. Eles faziam contato com chefes tribais, jogavam muitas vezes líderes tribais uns contra os outros, provocavam uma guerra interna, e na tribo que vencia de maneira muito oportunista, o colonizador europeu se aproximava do vencedor e comprava todo lote de escravos que podia para isso. Né? Então, quer dizer, toda uma logística de comércio escravista se desenvolveu no continente. Como eu disse, de forma sinistra. O comércio de vidas humanas ele foi tão intenso que durante 300 anos se estima que mais de 5 milhões de pessoas foram levadas como escravas da África para o continente americano. E eu digo o seguinte também, se a questão escravista tivesse permanecido apenas no continente africano, se o europeu não tivesse interferido da forma que interferiu, provavelmente teria tido efeitos muito menos devastadores do que teve na realidade. Não é? Porque nós sabemos que até hoje existe a prática da escravidão no continente africano. E nós sabemos que essa primeira onda de exploração, ela foi muito intensa. E logo depois veio uma segunda onda também, lá no século XIX, com o neocolonialismo. Certo? Bom, então esse era o perfil do continente africano naquele momento. Nós sabemos, né, os livros de história trabalham muito isso aqui, como que era feito o transporte de escravos para a América, mas vamos ver aqui quais eram os pontos de chegada dos africanos. No Brasil era principalmente em Recife, em Salvador e depois no litoral paulista. Outras regiões como Argentina, Chile, Venezuela também receberam escravos, numa proporção muito menor do que o Brasil, é claro. Na América Central, a ilha de Santa Lúcia, Jamaica, a ilha de São Domingos, que hoje é o Haiti e República Dominicana, as Antilhas Holandesas, até a ilha de Tortuga, que era um covil de piratas, tinha escravos ali. Né? A maioria dos escravos levados para a América Central, em Cuba também, era para o trabalho na produção de açúcar, assim como era no Nordeste brasileiro. E também para a América do Norte. Pontos importantes de comércio de escravos na América do Norte. Atlanta, Nova Orleans, Pensacola, todas essas cidades eram postos de comércio de escravos. O sul dos Estados Unidos, depois do Brasil, foi o país que mais recebeu escravos. Mas, indiscutivelmente, não teve um país onde a escravidão se acentuou de maneira tão devastadora como foi o caso do Brasil. Né? Então, tudo bem. Traçando um perfil de como isso era feito, nós precisamos falar de um ponto aqui importante que a maioria das pessoas desconhece. Nós não vamos falar daquilo que é tratado nos livros, sobre a chegada dos escravos, os quilombos, que eu creio que todo mundo conhece essa parte, né? Vamos tratar daquilo que é interessante para nós e polêmico. Olha só, o historiador Gilberto Freire, quando ele escreveu Casa Grande e Senzala, no início dos anos de 1930, ele falou muito na questão do negro na formação da sociedade brasileira. De duas maneiras, o africano ele se integrou na sociedade colonial do Brasil. Se integrou de que maneira? É claro que o trabalho dele era compulsório. Aqueles escravos considerados mais habilidosos ficavam na Casa Grande e ali começou lentamente um processo de miscigenação que foi bastante lento. Gilberto Freire, quando ele fez essa análise, ele disse o seguinte, assim, no caso do africano, no caso do português, principalmente o português, ele no seu meio. Aqui no Brasil, não aconteceu como em outros países, um racismo de forma pura. Presta muita atenção. O que ele quer dizer com racismo de forma pura? A gente precisa saber interpretar. Ele quis dizer que o português ele não repudiou o fato de se miscigenar com o africano. Quer dizer, os portugueses se miscigenavam com as mulheres, casavam, tinham filhos, e esses filhos até eram reconhecidos pela legislação portuguesa. Essa miscigenação se deu de duas formas. Se deu pela violência,
pela violência, como nós sabemos, mulheres que eram estupradas nas senzalas, né? Mas houve também casos de homens aventureiros que enriqueceram com a produção de açúcar e simplesmente desposaram uma mulher negra, que se tornou mãe dos filhos dele, e ela foi viver na casa grande normalmente. Isso aí não era privilégio em demasia, por quê? A posição da mulher, de um modo geral, era ser submissa. Não interessa se a mulher era branca ou negra, ela ficava o quê? Nos fundos da casa. Ela não tinha voz ativa, ela não tinha voz de comando. Então, no caso da mulher negra, o que mudou realmente foi o local onde ela vivia. Ela continuava submissa ao marido, tinha que cuidar dos filhos, né? Então, esse processo de miscigenação, ele aconteceu lentamente. No caso do negro fazendo parte da sociedade, uma população mestiça começa a surgir. Então, esse foi o princípio. É claro que depois houve o processo de sincretismo religioso também, que é conhecido por nós, né? E isso aí, então, marcou a formação da nossa sociedade. E isso comprova também o que o historiador Sérgio Buarque de Holanda falava: o escravo, ele foi civilizador. Não foi o português que trouxe uma civilização para cá. O indígena nativo já tinha, né? O africano, ele também é civilizador no sentido de que ele se integra na sociedade, ele é parte da sociedade, não é? Ele é parte da sociedade, ele se integra, a sua religião, mesmo que mesclada ao catolicismo, o que acontece? Ele começa a influenciar aquela nova sociedade que se forma, não é? O pessoal está reclamando da câmera aqui, é porque eu estou tentando ficar mais tranquilo, acho que agora vai dar certo, né? Eu não falei nada porque eu queria te deixar à vontade, Hala, então... Mas acho que assim fica melhor para o pessoal que está participando, né? É. Agora tem uma coisa interessante, Camila, que a gente precisa saber também. Segundo o cronista João Antonil, que era um padre jesuíta, existiram ordenações, quer dizer, regulamentações para o trabalho escravo. Interessante isso, né? Você sempre faz ideia de que o escravo ele não passa de uma mercadoria e que, a bel prazer do seu proprietário, o escravo vai fazer simplesmente o que ele manda, e o senhor pode castigá-lo e matá-lo da forma como quiser. Mas não era bem assim. Essas ordenações existiam, sim? Essa para mim é novidade. Então, existiram ordenações e algumas diziam questões bem interessantes. Por exemplo, definia até mesmo que tipo de castigos poderiam ser impostos aos escravos. Dizia, por exemplo, que o senhor não podia surrá-los com pedaços de pau, pedra ou tijolos, não poderia quebrar-lhes nenhum osso, deveria ser açoitado com tantas chicotadas no máximo, deveria se passar um unguento feito numa mistura de pimenta e aguardente para evitar infecções, como se isso fosse fazer alguma diferença quanto a sofrimento, né? Como se isso fizesse diferença na verdade. Então, olha só, mas o mais interessante é que havia outras questões nessas ordenações que, por incrível que pareça, elas foram até seguidas. Uma delas dizia o seguinte, que aos domingos, dias santos, o escravo, principalmente aqueles habilidosos, aqueles que exerciam algumas profissões, como, por exemplo, a profissão de pedreiro, carpinteiro, ferreiros, eles poderiam prestar serviços fora do local onde ele morava e ele poderia receber por esse trabalho. É claro que com a permissão do seu dono, né? E acontecia nos dias santos, principalmente durante a Quaresma, na Semana Santa e aos domingos, geralmente o proprietário do escravo cedia ele para fazer algum serviço e esse serviço era pago. E uma parte do dinheiro ficava com ele realmente, com o escravo. Então houve casos em que escravos conseguiram juntar dinheiro e comprar a sua liberdade. Olha só que interessante. Alguns cronistas do século XVI e XVII falam disso, e alguns documentos de época também mostram. Houve caso de ex-escravos que compraram a sua liberdade, a alforria, né, como nós conhecemos,
essa, essa situação ela melhorava um pouco depois, quando o escravo, no caso, adquiria sua alforria. Ele, muitas vezes, conseguia exercer o seu trabalho, cobrava por isso naturalmente, né? E depois ele adquiria até mesmo uma pequena propriedade e, pasmem, ele comprava escravos para ele. Imagina só que situação. Um ex-escravo que se torna proprietário de escravos, né? É cômico. Exato. Mas agora eu quero dizer uma coisa. Isso aqui não era regra geral. Não era. Eram casos específicos, né? Mas acontecia, e isso está registrado em alguns livros. Por exemplo, a Mary Del Priore, que escreveu sobre a condição feminina no período colonial, ela menciona, por exemplo, a questão das negras de tabuleiro. Mulheres que vendiam gêneros alimentícios, principalmente na região mineradora, e elas conseguiam juntar dinheiro e comprar a própria liberdade. Houve casos assim também, registrados pelo próprio Gilberto Freire, né? E alguns casos se tornaram até famosos, como, por exemplo, o caso de Chica da Silva, né? A ex-escrava desposada pelo contratador João Fernandes, que se tornou parte da elite mineira na época. Mas o que eu quero dizer com essas pequenas exceções, lembrando o que eu disse, não era regra geral, é que isso marcou a construção da nossa sociedade. Certo? Isso foi marcante de alguma forma. O número de mestiços crescia, né? A sociedade ela foi perdendo aos poucos aquela característica de sociedade europeia. Porque o próprio europeu que vinha para cá, ele tinha que se adaptar a uma nova realidade. Né? O escravo também conseguia de algumas formas. Bom, continuando aqui então. Essa situação... Pois não, Camila. Deixa eu só fazer a pergunta da Suzana, Sim. porque senão a gente tem que ficar voltando muito atrás também. A Suzana Martins, lá da biblioteca, pergunta: meu caro, essas ordenações também eram extremamente cruéis. Como esse escravo saía? Pouquíssimos casos registrados? Bom, o que acontece é o seguinte, como toda lei, né, nem sempre ela foi cumprida, a gente sabe disso. Mas o que acontece era o seguinte, esses escravos que tinham oportunidade de ganho eram os escravos urbanos, principalmente, ou então aqueles que moravam próximos de centros urbanos. Escravos habilidosos que prestavam serviço. Então, geralmente, o que acontecia? Um comerciante, um empresário que estava estabelecido na cidade, entrava em contato com um proprietário de escravos, pedia que o proprietário cedesse um dos escravos que fosse habilidoso em determinado serviço, né? E geralmente o que acontecia? O proprietário, que era um senhor de engenho, alguém de posses, não queria perder nenhum dia de serviço, dizia, tudo bem, ele vai no feriado tal, ele vai durante o domingo, aos domingos. Aí, no caso, era uma oportunidade até do proprietário ganhar dinheiro com isso, né? Mas ganhava, era o dono do escravo que ficava com o dinheiro, mas não era todo o dinheiro. Eu não estou dizendo que isso aí foi uma coisa simples e fácil de se fazer. Houve casos de escravos que juntaram dinheiro durante anos e anos, décadas. É claro, aqueles que viviam mais, né, para poder comprar a sua liberdade. Por isso que eu disse que essa questão ela não foi regra geral, mas ela existiu. Eu não sei se deu para compreender bem, mas Suzana, quero mandar um abraço para você. Muito obrigado por estar aqui me privilegiando a nós, tá? E eu quero mais perguntas, vamos lá. Podem perguntar, gente. Eu deixei até aqui fixado. Quem quiser pode fazer pergunta à vontade, eu vou anotando. E à medida que a gente estiver dando um espaço, eu vou fazer umas perguntas para o Howie. Certo? Então tá, então a gente vai continuar. Esse negócio de escravo, ex-escravo para escravo, assim, chega até a ser engraçado, né? Mas, Camila, isso prova uma coisa para nós. A escravidão ela estava muito além da questão étnica e econômica. Escravidão era uma questão de mentalidade. É aquela ideia, uma sociedade sem escravos não poderia existir naquele momento. Lembrava muito a concepção dos gregos antigos sobre a questão da escravidão, né?
Uma sociedade sem escravos, principalmente aquela sociedade colonial, ela não conseguia viver sem escravos. Então, por isso que um escravo ele não se importava de ter escravos depois. Né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Houve casos no Império, por exemplo, de ex-escravos que compraram liberdade, conseguiram tornar-se proprietários, se enriqueceram e foram até nobilitados. Ganharam até mesmo título de nobreza. Fatos assim muito esporádicos, é claro, muito singulares, mas que mostram um pouco do que era a sociedade. Que a escravidão ela não foi 100% aquilo que filmes e novelas mostram. É claro que a maior parte foi aquilo ali, a exploração. Mas a presença do negro serviu também para formar a nossa sociedade. Né? E essa mentalidade da escravidão, Camila, ela não acabou, não. É claro que ela está bem diluída. Né? Mas, por exemplo, aquela ideia do trabalho escravo que existe até hoje lá na região norte, trabalhadores, hoje não é mais escravidão étnica, mas é escravidão mesmo de qualquer indivíduo que possa prestar serviço de forma brutal. Nós sabemos que o trabalho escravo, considerado crime, ele ainda predomina em algumas regiões. Né? A mentalidade da escravidão, na verdade, ela nunca abandonou o ser humano. Certo? Certo. Até a gente tem que tirar as pessoas têm que tirar da cabeça, Halle, que a escravidão é igual você explicou. Ela veio lá da África, mas ela não quer dizer que ela foi assim, porque assim, você fala África, você remete ao negro. Você fala escravidão, você remete à pessoa negra. Mas as pessoas têm que entender que a escravidão, a África, não é feita somente de negros. Hoje é de qualquer pessoa. Então, assim... Não, é óbvio que o trabalho escravo era uma forma de exploração. Era uma forma de exploração brutal. Né? Então, o que acontece? Isso aí, a mentalidade disso não poderia desaparecer tão rápido. Né? Bom, então, continuando aqui um pouquinho. Veja bem. Até o momento da independência, a situação do escravo continuou regida por essas ordenações, como eu falei. Né? Bom, quando o Brasil torna-se independente de Portugal, a partir de 1822, nós sabemos, né, os livros de história falam muito disso, que a Inglaterra, que foi a mediadora da nossa independência com o governo português, fez uma exigência ao Brasil, que o tráfico de escravos e o trabalho escravo fosse extinto no país. A Inglaterra era um país que vivia a sua revolução industrial, estava mais focada na produção de máquinas, a produção em larga escala, não tinha interesse em trabalho escravo. Então, a gente estuda muito sobre isso, de que aquela questão humanitária dos ingleses era uma fraude, que eles estavam muito mais interessados na venda de máquinas e implementos, e mesmo porque também, além de vender essas coisas para os agricultores, o escravo não era consumidor. O escravo consumia aquilo que o proprietário oferecia. Não é? Então a Inglaterra faz essa exigência ao Brasil e faz uma pressão contínua. E o governo brasileiro, então, focado em outras questões, porque como o Estado brasileiro surgiu primeiro do que a nação, era preciso construir a nação, construir o que seria o Brasil que nós conhecemos. Os políticos daquele momento não tinham foco para essa questão do trabalho escravo. O trabalho escravo representava quase 100% da mão de obra profissional, entre aspas, de toda a nossa produção agrícola. Era impossível naquele momento para as elites dominantes abrir mão do trabalhador escravo. Não é? Mas mesmo assim, algumas medidas eram feitas no sentido de coibir o tráfico, muito superficiais, e talvez a atitude maior digna de nota tenha sido o decreto do regente Feijó, no início dos anos de 1830, que aboliu o tráfico de escravos para o Brasil. Os livros citam apenas a Lei Eusébio de Queiroz, de 1853, mas, na verdade, houve uma lei anterior, na regência de Feijó, que extinguiu o tráfico de escravos para o Brasil. Só que quem é formado em direito vai entender bem isso aí. Essa lei, ela tornou-se o quê? Letra morta. Ela tornou-se letra morta porque não tinha condições de segui-la e o Estado também não tinha aparato de fiscalização suficiente para fazer com que essa lei fosse cumprida.
Infelizmente isso aconteceu, né? Mas de qualquer modo, a pressão inglesa foi sendo feita e o governo brasileiro que sofria essa pressão foi levando a coisa em banho-maria enquanto foi possível, né? Bom, então o que acontece? As coisas mudam na segunda metade da década de 1840. Olha só, em 1846, o parlamento britânico, por proposta de um dos seus membros de origem escocesa, Lord Aberdeen, a Inglaterra tomou uma medida ousada que nós conhecemos como Lei do Bill Aberdeen. Bill em inglês significa lei, né? E o que eles pretendiam com isso? Pretendiam autorizar a Marinha de Guerra Britânica a aprisionar navios negreiros, tanto em águas internacionais, quanto em águas territoriais de outros países. Gente, imagina você uma situação. Nós temos o tráfico de drogas, que é nosso grande problema da atualidade. Imagina se o Donald Trump dá a ordem para a Marinha Americana aprisionar navios de traficantes lá no litoral brasileiro, em nosso território. Isso seria algo legal? De maneira nenhuma. Não mesmo. Né? Então, por mais que o comércio de escravos fosse um comércio nefasto, sinistro, desumano, né? E os ingleses não estavam nem aí para isso, porque eles tinham mais interesse econômico no caso, né? Era uma afronta à questão da integridade brasileira, da integridade nacional. Era uma afronta à nossa soberania. Então o Brasil viu aí um possível confronto com a Inglaterra. Então foi o momento, esse foi o estopim que fez iniciar o movimento abolicionista no Brasil. As discussões sobre a questão do trabalho escravo. E aí existe todo um processo que nós já estudamos na escola, já estudamos sobre as leis, né? Leis que nós conhecemos bem, Lei Eusébio de Queiroz, 1853, a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885. Mas o que eu quero frisar no movimento abolicionista é que ele foi o maior movimento social das Américas. Pessoal, eu acho que essa talvez foi a maior conquista social que nós tivemos no passado. A maior de todas. Por que eu digo isso? Porque ela contou com participantes de membros da sociedade da época. E eu não estou falando aqui de políticos importantes. Eu não estou falando de elites, eu estou falando de povo. Eu estou falando de gente comum que abraçou essa causa. E o mais interessante, negros eminentes que fizeram história na luta contra o trabalho escravo. E aqui eu não posso deixar de citar alguns nomes que infelizmente não aparecem nos livros de história. Luiz Gama, por exemplo, ex-escravo, foi escravo até os 17 anos, conseguiu a sua liberdade, e conseguindo a sua liberdade, formou-se em direito e começou a lutar publicamente pela causa dos negros, pela causa da população negra e pelo fim do trabalho escravo. Além dele, o mais conhecido, né, José do Patrocínio. José do Patrocínio, negro, jornalista, dono de jornal, Gazeta de Notícias, noticiava amplamente, denunciava os maus tratos cometidos pelos fazendeiros contra os escravos. Denunciava toda aquela situação de violência. Além dele, os irmãos Rebouças, Antônio e André Rebouças, os primeiros engenheiros negros da história do Brasil, autores de planos de engenharia importantíssimos, avançados, de vanguarda para a época, grandes líderes nesse movimento popular. Foram fundadores de associações como, por exemplo, a Confederação Abolicionista, associações contra a escravidão, contra o trabalho escravo. Essas associações arrecadavam fundos, faziam reuniões beneficentes, onde arrecadavam fundos, e eles compravam escravos para poder alforriar. E o mais interessante, todas essas lideranças negras, elas tinham ligação com a princesa Isabel, de alguma forma. Principalmente os irmãos Rebouças. Não é? E de repente o processo começa a caminhar. Chega no Brasil notícias da Guerra Civil Americana.
a Guerra Civil Americana, que foi catastrófica. O maior conflito do século XIX, que em nível de proporção custou a vida de 600 mil pessoas. Uma matança maior do que teve em nível de proporção nas guerras napoleônicas. Aquilo ali assustou o Brasil e muito. Sim, porque o Brasil era o maior país escravagista que existia. Então, o que acontece? Algo semelhante poderia acontecer. Temia-se que isso acontecesse aqui. Os fazendeiros, eles não abriam mão dos seus escravos sem indenização. Por que isso? O escravo era uma propriedade. Abolir a escravidão seria como abolir a propriedade privada. Daí o fato deles cobrarem, essa indenização, que eles queriam de qualquer forma. Vamos lembrar que, devido ao sistema parlamentar, nem Dom Pedro II, nem a Princesa Isabel, eles tinham autoridade suficiente para passar por cima das decisões do parlamento e fazer o que bem pensassem a respeito. Sabe-se disso, por qualquer biografia que se conheça de Dom Pedro II, né, que ele não era a favor do trabalho escravo, ele era a favor de uma dinamização da nossa sociedade, da economia, né? Então, o que acontece? A democracia, mesmo que limitada, que existia na época, ela prevalecia. Senhores proprietários de escravos faziam de tudo para burlar as leis abolicionistas. Por exemplo, a Lei do Ventre Livre, promulgada em 23 de setembro de 1871, libertava todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Mas nas letrinhas miúdas dizia: esse escravo só atingirá a sua plena liberdade quando ele completar 21 anos de idade. Nesses 21 anos em que ele trabalharia como escravo para o seu senhor, o que acontece? Seria uma espécie de período em que ele estaria indenizando, olha só, a hipocrisia da questão, em que ele estaria trabalhando a título de indenização para o proprietário, de modo que ninguém basicamente foi beneficiado por essa lei. Outra questão, a lei dos sexagenários nós conhecemos bem, ela beneficiou mais foram os fazendeiros, né? Mas o que acontece? O movimento pela abolição crescia cada vez mais. As associações abolicionistas conduzidas por negros era muito grande. E um detalhe interessante, esse movimento da abolição, ele foi um movimento social porque ele contou não foi somente com negros. Havia políticos importantes ligados à causa da abolição. E alguns nomes foram esquecidos. Eu duvido que alguém já tenha ouvido falar no senador João Klepp. Que alguém tenha ouvido falar no Visconde de Sinimbu, ex-primeiro-ministro, senador e uma das grandes vozes contra a escravidão. Joaquim Nabuco é o mais famoso, né? O maior exemplo de deputado que nós tivemos que lutava contra o trabalho escravo. Além disso também, nós temos outros nomes, né? Senador Tito Franco de Almeida, do Pará, um grande senador. Então, grandes nomes da política também eram a favor da abolição da escravatura e incentivavam cada um nas suas províncias de origem a abolição do trabalho escravo. O Ceará, por exemplo, se orgulhou de ter sido a primeira província do Império a abolir toda a escravidão em 1883. Finalmente, a coisa prossegue para 1888. A sociedade em peso, no caso os não escravagistas, é claro, pressionam o parlamento por conta da abolição da escravatura, não é? Até que acontece, no início de 1888, boa parte daquilo que nós já conhecemos. A princesa Isabel, regente do Império, era também senadora vitalícia. Esse cargo de senadora que ela tinha, ela não tinha as mesmas atribuições que os demais senadores, representar uma província ou outra. Mas era um cargo de senadora que lhe permitia participar do governo de alguma forma. Então, o que acontece? Juntamente com Joaquim Nabuco, ela elabora a lei que nós conhecemos como Lei Áurea. E aqui eu gosto muito de citar esse momento da história, que eu acho que foi um dos momentos de grande conquista na história do Brasil. Era esperado para qualquer momento que a abolição viesse. A pressão social era muito grande. O exército se recusa a exercer o papel de capitão do mato. As forças vão se conjugando para que a abolição aconteça. E no dia 1º de maio de 1888, a lei é apreciada tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, a partir de maio. E finalmente, depois de aprovação
em grande quantidade de votos, foi marcado o dia. Foi marcado o dia para que a lei fosse assinada. A data marcada foi num domingo, às 3 horas da tarde, do dia 13 de maio de 1888. Os primeiros fotógrafos da época registraram esse evento, o momento em que a princesa chega ao Paço Imperial, que seria a sede do parlamento na época, para poder fazer a assinatura da lei. Uma lei curtinha que o parlamento não interferiu. Lei número 3.383, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral sancionou e ela decretou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada a partir desta data extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se todas as disposições em contrário. Ela assinou a lei com uma caneta dourada, oferecida pela Associação Comercial do Rio de Janeiro. A caneta foi utilizada somente para isso. Hoje essa caneta se encontra lá no Museu Imperial de Petrópolis, exatamente como ela é. E era costume naquele momento, num momento assim de grande euforia da população, havia uma aglomeração muito grande de pessoas à frente da sede do parlamento, do Paço Imperial. E quando acontecia isso, no caso, o mordomo do palácio, que corresponde hoje ao porta-voz da República, anunciava para a população a decisão que foi tomada a nível parlamentar. E dizem que naquele dia houve a quebra de uma regra. André Rebouças, um dos grandes líderes abolicionistas, se adiantou. Se adiantou na frente do mordomo do Paço, chegou na sacada em frente e anunciou para a população que o Brasil finalmente não tinha mais escravos. E aqui aconteceu uma situação emblemática. O símbolo do movimento abolicionista era uma pequena flor branca conhecida como camélia, camélia branca. Todas as pessoas que eram a favor da abolição carregavam no peito uma pequena camélia branca como símbolo da abolição. E assim que André Rebouças deu o aviso de que a lei tinha sido assinada, simplesmente a população começou a festejar e a atirar ramos de camélia branca na sacada do palácio. Como nunca se viu. O embaixador dos Estados Unidos estava presente e diz nas memórias creio que de André Rebouças mesmo, ele pegou uma das flores e falou o seguinte: vou levar uma dessas para o meu país para mostrar como que vocês aqui resolveram um problema que nós também tínhamos sem derramar uma gota de sangue. No meu país custou 600 mil vidas. E o país comemorou durante 5 dias seguidos. Né? Foi um momento único assim nesse sentido. Diga, Camila. Ali, vamos ler as perguntas, os comentários, porque assim a gente tinha uma folha. Sim, vamos lá. Tá, o pessoal tá trabalhado nas perguntas, nos comentários hoje. A Suzana, depois que ela fez aquela pergunta, como se vê a exploração era nítida. Pouquíssimos escravos tinham acesso a dinheiro e o dono lucrando muito com sua força física. Tânia Henrique Halley, você disse que houve miscigenação em um país da Europa. E como foi no Brasil? Como era a vida dos nossos escravos e de seus senhores? Não, só respondendo a pergunta da Tânia, não houve miscigenação na Europa. Eu acho que o que eu quis dizer foi o seguinte: o europeu, quando ele chega aqui, ele tinha que se adaptar. E nesse processo de adaptação, ele se miscigenou, né? Porque na Europa mesmo não houve. O que houve foi aqui mesmo no Brasil, certo? Certo. A Carol Carol Carvalho, que também já foi sua aluna, se puder, falem um pouco sobre a política de branqueamento no Brasil. Aí ela ainda fez um comentário sobre sobre o movimento abolicionista, uma conquista com grandes interesses capitalistas, diga-se de passagem. Sim, aquilo que nós falamos, o interesse da Inglaterra era unicamente capitalista, né? A Tânia está perguntando quando você vai publicar seu livro. Não sei, talvez eu escreva umas memórias.
O Bill Bruno gostaria que falasse um pouco sobre o impacto que a escravidão negra causou hoje em dia, política de cotas, sistema prisional, representação política. Abraço, Rala. Então, um grande abraço para a Carol, para o Bruno, lembro bem deles, né, ex-alunos. É o seguinte, a questão do branqueamento é o próximo tema que eu já vou falar, né? Mas antes disso, Camila, agora eu quero entrar em reflexões que são um pouco polêmicas. Mas é bom a gente tratar de temas polêmicos, a gente está numa época polêmica, não é? Primeiramente, eu queria fazer um comentário a respeito sobre a Lei Áurea. Existem muitas interpretações que eu considero negativas sobre a Lei Áurea. Interpretações de que tipo a Lei Áurea provocou a situação de miséria da população negra, que ela demorou muito, né? Várias questões. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, a Lei Áurea, ela tinha um objetivo, e esse objetivo ele foi cumprido. O objetivo dela era acabar com o trabalho escravo legalmente no país, de modo legal, oficial. A Lei Áurea ela não veio para resolver os problemas. Ela veio para resolver uma questão social apenas. E eu creio que isso foi muito bem feito, porque ela foi total. Ela não abriu brechas para que acontecessem aqui no Brasil leis de segregação racial, como aconteceu nos Estados Unidos. Nós tivemos sim uma segregação aqui, mas ela foi social, né? Mas eu acho que só de você não ter leis que incentivem o racismo e a segregação, eu acho que já é importante, certo? E outra questão também, Camila, eu queria falar um pouco sobre a Princesa Isabel, né? Inclusive tem até um comentário aqui da Suzana, chegando nesse da Suzana, que fala sobre a Princesa Isabel. A Carol falou que a revolta no Haiti colaborou também para o medo dos senhores donos dos escravizados. A Suzana fala o seguinte, li uma vez que a Princesa Isabel era de fato abolicionista e tinha contribuído para a libertação de vários escravos e que ela não havia assinado a Lei Áurea apenas por questões financeiras. É verdade? Sim, muito mais do que isso. Era justamente isso que eu queria falar agora, né? E, Camila, existem duas interpretações feitas sobre a Princesa Isabel. A primeira delas, uma interpretação tradicional, e eu considero até mesmo alienada, né? Que diz que a princesa, bastante religiosa, muito caridosa, muito benevolente, concedeu pela sua bondade o fim do trabalho escravo, a liberdade para os escravos no Brasil. E uma outra interpretação, que pensa em desconstruir a primeira, fala que a Princesa Isabel ela não era nada benevolente, que ela não era abolicionista, que ela sofreu pressão inglesa para assinar a Lei Áurea. Na minha interpretação, duas interpretações tolas e superficiais. A Princesa Isabel não era nenhuma santa caridosa, ela não concedeu nada a ninguém, e muito menos uma oportunista. Respondendo à pergunta da Suzana, ela era sim uma pessoa de caráter humanitário, mas não somente pela questão do trabalho escravo, era por outras questões também. Isabel era uma chefe de Estado consciente da realidade que o Brasil vivia na época. Ela era consciente das nossas necessidades, tanto políticas quanto sociais. Ela sabia muito bem, com uma grande maestria, lidar com o jogo político parlamentar como alguém que lida num tabuleiro de xadrez. Dentro das limitações que permitia a Constituição na época, ela movia essas peças sempre a favor daquilo que beneficiasse a nação de alguma maneira. Ela era consciente da necessidade do fim do trabalho escravo, ela era consciente da situação miserável do país quanto à alfabetização. Preocupava a princesa a questão do número de alfabetizados, que era imenso, analfabetos no caso, né, que era imenso. Naquela época, cerca de 70% da população era analfabeta. Ela via a necessidade de melhorar a questão da cidadania. Ela chegou, dizem alguns autores, que ela chegou até mesmo a pensar em implantar no Brasil, para o terceiro reinado, né, que nunca aconteceu, o sistema italiano criado por Dom Bosco, de escolas elementares que deveriam funcionar a custo mínimo nas cabeças do Império. Ela via a necessidade da ampliação do direito de voto, que era censitário. A democracia era limitada, a cidadania era limitada. E ela sabia que o voto era necessário.
Era necessário que o voto universal chegasse. Para você ter uma ideia, Camila, foi descoberto recentemente um documento, uma carta que ela enviou ao Barão de Santa Vitória. O Barão de Santa Vitória era o gerente-geral do Banco Mauá. Essa carta esteve perdida no acervo do Barão de Mauá por muito tempo, e ela já foi trabalhada por alguns historiadores, como, por exemplo, o historiador Marcos Costa, que escreveu O Reino que Não Era Deste Mundo. Eu creio que ele utilizou esse documento. Sim. Vamos parar aqui um pouquinho, porque a live vai cair em alguns segundos. Gente, eu vou abrir outra live e vocês correm pra lá, tá bom? E aí as perguntas continuam e o assunto continua, tá? Tudo vou bem. encerrar, Haley, salvar e já inicio outra pra você continuar falando, tá bom? Certo. E os comentários estão todos anotados aqui, viu, gente? É porque tem muito comentário ainda pra ler, tá? Vou encerrar, salvo e já inicio outra, todo mundo corre pra lá, tá? Deixa eu colocar aqui e começar a mandar o pessoal. Vamos conversando enquanto o pessoal entra, Harry, e depois a gente vai pegando, porque senão a gente vai perder muito tempo e o assunto é muito grande. Podemos continuar então, Camila? Pode. Então, vamos resumir agora, vamos ser mais objetivos, né? Mas são pontos que a gente não tem como deixar de falar. Então, resumindo, a princesa, consciente da realidade nacional, o que era foco dela? A abolição da escravatura, ela sabia que viria mais cedo ou mais tarde. A ampliação do direito de voto, ela já pensava de maneira visionária, até mesmo no voto feminino, que segundo ela seria importante ser implantado antes do final do século. Ela já se aproximava também de uma nascente elite financeira e empresarial, industrial. Ela já pensava no incentivo à produção industrial no país e seu afastamento das elites agrárias que conduziram o governo até ali. Então isso mostra para nós qual seria o perfil do terceiro reinado, que, como eu disse, não veio nunca, né? E esse perfil, segundo dizem alguns historiadores, inclusive o historiador Marcos Costa, foi isso que levou o fim do Império e a passagem para o período republicano. Os fazendeiros, inconformados por não terem sido indenizados, viram qual era a proposta, qual era a postura da princesa em relação ao futuro do país. E percebendo isso, os chamados republicanos de 14 de maio, que no caso eram fazendeiros inconformados, né, por não terem sido indenizados, começam a fazer contato com militares positivistas e membros do Partido Republicano, na conspiração que, um ano depois, derrubou o Império e implantou a República. Enquanto isso, o que acontecia? Grandes discussões sobre o que viria depois da Lei Áurea. Na última fala do trono, que aconteceu, fala do trono é uma mensagem do imperador, né? É a mensagem do imperador quando se fazia a abertura dos trabalhos parlamentares. A 1º de maio de 1889, ele fala de questões importantes, sugestões para o governo daquele ano. O que se pretendia para os negros, para os ex-escravos? Uma reforma agrária básica, desapropriando terras marginais das estradas de ferro, concessão de lotes e pequenas chácaras para ex-escravos, legalizar a posse de terrenos de quilombos para os quilombolas, criar um sistema de crédito, tanto público quanto particular. Esse sistema de crédito seria o financiamento básico para o ex-escravo começar a própria vida, e também reformas na lei eleitoral que pudessem incluir o negro como cidadão na questão do voto. Tudo isso era pensado. Tudo isso era amplamente debatido, era discutido pelos abolicionistas em 1889, assim que a Lei Áurea foi assinada. Então esse perfil que a princesa Isabel apresentava. Como eu disse anteriormente, ela não era nem uma santa caridosa e nem uma oportunista. Vamos lembrar que quem a Inglaterra pressionou foi o governo brasileiro, não foi ela. E aqui eu vou dar a minha opinião, Camila. É uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar. Mas eu concordo com o que disse o embaixador da Argentina naquela ocasião, o embaixador Alberti. Isabel é a mulher do século. Para o Brasil, Isabel é a mulher do século.
O que foi a Rainha Vitória para o Império Britânico foi Isabel para o Brasil. Nós temos aqui duas mulheres fenomenais, Isabel e Leopoldina, sua avó, que governaram o Brasil e que com certeza escreveram páginas da nossa história. Certo? Bom, enquanto essas discussões acontecem, os fazendeiros escravagistas, com outros grupos também, outros fazendeiros, militares positivistas e membros do Partido Republicano, dão um golpe de Estado em 15 de novembro, que implanta a República, e esse fato mudou radicalmente as coisas. Primeiramente, a família imperial é exilada, né? Grandes lideranças abolicionistas, como os irmãos Rebouças, vão para o exílio também. José do Patrocínio, que era republicano, cai em descrédito, era uma liderança importante, caiu em descrédito por quê? Ele liderou um movimento totalmente desconhecido nos livros de história. Ele foi o idealizador da chamada Guarda Negra. O que era a Guarda Negra? Era uma espécie de arregimentação de ex-escravos que atuava nas principais capitais do país quando houve a passagem do sistema imperial para o republicano. Esses membros da Guarda Negra, todos ex-escravos, libertos, todos eles lutavam eles enfrentavam e provocavam baderna nos comícios do Partido Republicano, e aconteceu um caso emblemático em São Luís do Maranhão. No momento em que na capital do Maranhão se soube do exílio da princesa Isabel, da família imperial, porque a princesa Isabel tinha uma popularidade muito grande. A Guarda Negra daquela cidade provocou uma verdadeira revolta na cidade. Foram fazer o arriamento da bandeira imperial na frente do jornal O Globo, e um dos líderes da revolta, tentando impedir o arriamento da bandeira, foi alvejado, crivado de balas, e dizem que ele tombou, morto, envolto na bandeira imperial, e gritando: "Viva a princesa Isabel, viva a monarquia". Ele tombou, ensanguentado, rolou a ladeira abaixo. Né? Bastante emblemático. Você, no caso, é a reencarnação dele. Não entendi. No caso, você é a reencarnação dele. Eu não. Eu não chego aos pés de ninguém assim, não. Quem narrou esse fato foi um ex-deputado do Maranhão. Sim? Mas você defende. Não, mas é por outras questões, não só por isso. Né? Então, quem narrou esse fato foi um ex-deputado do estado do Maranhão, que foi o deputado Danche de Abranches. Ele narrou esse fato, ele era jornalista, ele cobriu aquele momento, né, naquela época, e ficou registrado na história local. Bom, mas o certo é o seguinte: com o novo regime, o que acontece? Fazendeiros escravagistas chegam ao poder, juntamente com militares. Eles agora são donos do poder. O poder moderador, que poderia colocar limites nas suas ações, não existe mais. O federalismo implantado no Brasil é semelhante ao federalismo norte-americano, que dava total autonomia para as províncias, agora transformadas em estados. E as questões sociais vão sair da pauta de debates. Agora o que será debatido a nível nacional serão as questões políticas, e não mais questões sociais. Então é por isso que eu reafirmo, a situação da população negra se agravou muito mais, não como consequência da Lei Áurea, mas pela falta de políticas públicas que levassem a cidadania na prática para os ex-escravos. Agora as questões tratadas seriam amplamente políticas. O Estado republicano ele vai se consolidar na política do café com leite, na política dos governadores, e as questões sociais são abandonadas à própria sorte, certo? Mas vamos avançar aqui um pouquinho. Nos próximos 40 anos, até 1930, o que aconteceu? Não só a população negra, mas a população pobre abandonada completamente, marcou revoltas importantes nesse período, onde a população negra se destacou. Primeiramente, Guerra de Canudos, o maior massacre da história do Brasil. Boa parte da população morta ali era negra e mestiça. A revolta da vacina de 1903, descrita de maneira magistral pelo professor José Murilo de Carvalho. Né?
Ali na revolta da vacina, as principais lideranças da revolta eram negros, ex-capoeiras, como eram chamados, né? Pata Preta, Beiço de Prata, líderes que tinham apelido, esses nomes de guerra, todos eles, lideranças negras. O jornalista João do Rio, que cobriu a revolta, ele ficou impressionado com uma coisa. Quando ele esteve no presídio para ver o perfil das pessoas que estavam ali, mais de 80% eram negros ou mestiços. A maioria deles. A maioria daquelas pessoas, né, eram negros. A história oficial fala que o motivo da revolta foi a reforma da cidade e a falta de uma política de habitação popular. Também. Mas houve uma outra questão, só para terminar o raciocínio aqui. A população negra marginalizada, sem perspectiva, a situação dela piorou mais ainda com a reforma da cidade. E quem engrossou a população das primeiras favelas foi justamente a população negra. Vamos lá, Camila. Assim, né, só para terminar as perguntas, Halle, porque aí a gente não volta atrás dessa parte da lei do movimento abolicionista. A Carol tinha feito a pergunta seguinte: atualmente a literatura tem trocado o termo escravo por escravizado. O que vocês acham disso? No caso, ela quer saber a minha opinião? Acho que pelo que eu entendi, tanto a sua quanto a minha. Camila, na verdade, eu desconheço isso. Essa mudança de termo. Na verdade, para mim é 6 e meia dúzia. Não muda em nada a situação do que aconteceu, né? Talvez só por uma questão de nomenclatura. Nada mais do que isso. Na verdade, eu não sei qual a diferença, né? Talvez a ideia de escravo dá muita ideia de submissão, né? E escravizado dá muita ideia de vítima. Se bem que para mim, de qualquer forma, foi vítima daquela maneira. A pessoa escravizada, ela foi vítima de qualquer forma, né? Eu, para mim, assim, questão de nomenclatura, Halle, não sei, acho que não vai mudar o fato de ser escravos ou escravizados, não vai mudar a história, não vai mudar o que aconteceu. O Bruno está aqui perguntando se a gente responder a pergunta dele. Bruno, faz de novo a pergunta, porque todas que estavam lá, acho que eu consegui anotar. Sobre o impacto que a escravidão negra causa hoje. Essa a gente vai mais pra frente, tá? Essa questão eu não respondi ainda, porque ela vai fazer parte do nosso desfecho aqui. Mas o Bruno vai ser respondido, sim. Né? O impacto existe, né, na verdade. A Laura mandou pelo perfil da Suzana, assim, Dom Pedro mantinha contato com os autores como Spitzer e Kingler, que escreveram teorias pseudo-científicas que menosprezavam o negro. Acredita que Dom Pedro tinha os mesmos ideais e que isso contribuiu para o retardo da abolição? Não, quanto a essa questão, o que acontece é o seguinte, vamos lembrar bem. O poder político do imperador era limitado pelo regime parlamentar. O pessoal está insistindo muito na questão do branqueamento. Eu ia falar sobre isso, mas a gente pode adiantar. Olha só, o que acontece? A vinda de imigrantes europeus, ela foi incentivo de iniciativa particular. Houve um primeiro incentivo a nível de Estado, lá na época de Dom João VI, em 1819. Depois, devido às mudanças que o Brasil passou, ela foi meio que esquecida essa questão, depois ela ganhou força a partir de 1870. Com certeza, essas ideias eugenistas, essas ideias de branqueamento, elas estavam presentes na mente de muitos fazendeiros progressistas que aboliram o trabalho escravo nas suas fazendas e incentivaram a vinda de imigrantes para cá. Ela não foi uma política de Estado. Não existe nenhum registro, nem na biografia de Dom Pedro II, nem no diário dele, nem sobre ele, pelo menos que eu conheço, que fala disso, que ele era a favor dessas ideias eugenistas. Dom Pedro I, ele tinha um perfil muito nacionalista. Ele pode ter tido contato com essas ideias, sim, ele era um intelectual, ele era um imperador intelectual. Mas agora que ele quis aplicar essas ideias aqui, eu desconheço completamente. Então, continuando, esse processo de branqueamento, ele marcou os primeiros anos do século XX, e a população negra sempre marginalizada,
E essa marginalização foi denunciada pela intelectualidade da época. Monteiro Lobato, quando ele escreve o seu livro Urupês, Negrinha, quando ele cria o seu personagem Jeca Tatu, né, ele faz a denúncia do abandono do cidadão comum e também da população negra. A população negra completamente abandonada, marginalizada e sem a menor perspectiva. As questões sociais eram tratadas como caso de polícia. O presidente Rodrigues Alves mesmo falava, a questão social no Brasil tem que ser tratada como caso de polícia. Ele falou isso durante a greve operária de 1917. Né? Então, o que acontece? Não havia perspectivas vigentes. A situação muda um pouco a partir de 1930. O que acontece? Em 1930, finalmente, os fazendeiros caem do poder. A classe média nascente, a classe média industrial nascente, apoiando Getúlio Vargas, chega ao poder, e com isso houve houve o recomeço, vamos dizer assim, da luta pela integração do negro na sociedade, que não tinha acontecido anteriormente. Surgiram nomes de destaque. Arlindo Veiga dos Santos, além dele, Salatiel Campos, eram negros, negros eminentes, alguns tinham participação em jornais, como Clarim da Alvorada. Eles foram um dos fundadores do movimento conhecido como Frente Negra Brasileira. O que propunha a Frente Negra Brasileira? Ela propunha fazer essa integração do negro na sociedade. Ela prestava auxílio, principalmente profissional, a negros que eram completamente marginalizados. Essa entidade oferecia, por exemplo, cursos de corte e costura, curso de mestre de obras, para pessoas que pudessem trabalhar. E ela foi ganhando participantes cada vez mais. Ela foi ganhando correligionários de uma tal forma que alguns anos depois, por volta de 1935, 36, ela resolveu se organizar na forma de um partido político. Ela se organiza na forma de um partido, mas infelizmente o movimento morre antes de prosseguir, porque com o golpe de Estado de 37, o golpe do Estado Novo, o Getúlio Vargas fechou todos os partidos políticos, inclusive a Frente Negra Brasileira. Né? E mais uma vez, a reação da população negra, na sua luta pela integração, ela é barrada por conta de uma mudança política no país. Não mencionei, Camila, mas eu acho importante mencionar, um momento importante também na luta do negro foi durante a revolta da Chibata. Lembra que eu falei que a Lei Áurea, ela não abriu espaço para a segregação legal no Brasil. No entanto, existia uma segregação social. O único meio que o negro encontrava de ter uma condição de vida adequada, de exercer sua cidadania, era se alistando nas Forças Armadas, principalmente no serviço da Marinha. Mas olha só a situação. Eles não conseguiam chegar a altos postos de comando. Eles não conseguiam subir na hierarquia. Existia de modo velado, legalmente não tinha nada que impedia, mas existiam artimanhas veladas que impediam. Sujeito tal, ele não tem perfil, o outro não tem habilidade. Usando desculpas nesse sentido, eles eram impedidos de ascender a cargos importantes. E a revolta da Chibata não foi só contra o castigo do chicote, mas também por essa condição de submissão. Então nós temos que considerar o almirante negro, né, João Cândido, como uma das lideranças na luta pela cidadania da população negra. Certo? Uhum. Alguma pergunta? Tem uma pergunta que ficou para trás, foi um recado da Carol, que ela tem um carinho enorme por você, e só tenho que agradecer por ter tido você como professor. A Suzana deixou aqui uma pergunta. O que foi pensado pelos ideais abolicionistas se perderam na prática? A seu ver, que fato foi determinante para que isso acontecesse? Eu não entendi o início da pergunta. Se você puder repetir. O que foi pensado pelos ideais abolicionistas se perderam na prática? Ao seu ver, que fato foi determinante para que isso acontecesse? Olha só, com a mudança do regime, da passagem da monarquia para a república, o que nós temos? O afastamento de todas as lideranças do movimento abolicionista. Todos eles são afastados da vida política.
É como eu citei antes, os irmãos Rebouças são exilados, nunca mais retornam ao Brasil. José do Patrocínio cai em descrédito, mesmo sendo republicano, por conta da Guarda Negra que ele liderou. Os políticos eminentes que lutaram pela abolição, Visconde de Sinimbu, Joaquim Nabuco, outras pessoas como, por exemplo, Tito Franco de Almeida, todos são afastados da vida pública com a proclamação da República. Então nós não temos mais lideranças nem sociais e nem políticas a favor de questões sociais. Então, infelizmente, tudo aquilo que propunha o movimento abolicionista para que a cidadania fosse alcançada na prática, nada aconteceu. Nada. Essa é a grande questão. É por isso que muita gente interpreta dizendo que comemorar o 13 de maio, comemorar a Lei Áurea, é uma bobagem porque nada foi feito depois. Sim, mas não foi feito por quê? Houve uma revolução política no país, uma grande mudança política e social. Não há lideranças a favor de questões sociais agora. Né? Então, tudo aquilo que a princesa Isabel pensava, tudo aquilo que as grandes lideranças pensavam, nada aconteceu. Algumas conquistas foram feitas ao longo do século XX, certo? Então, o que acontece é isso. Não sei se deu para responder o que a Suzana perguntou, mas eu creio que está dentro do que ela estava expondo. Tá. Aí tem 2 recados para você. Só avisa o Harley que é o Bruno César, o eterno aluno dele. E a Ivanise está mandando um abraço para você. Quem? A Ivanise. Outro abraço, Ivanise. E ao Bruno também. A Ivanise também sumidinha de mim também, né, dona Ivanise? Então, Camila, vamos prosseguir aqui. O que acontece é o seguinte. Quando termina o Estado Novo, no período breve de 18 anos da República Populista, pouca coisa se fez ali na integração do negro na sociedade. Algumas questões culturais foram feitas, como, por exemplo, a criação do Teatro Experimental do Negro, a criação, por exemplo, da Associação Cultural do Negro, no sentido de valorizar a herança africana, né, de alguma maneira, e de incentivar a participação da população negra também em alguns aspectos de atividade cultural no país. Após 64, o Brasil vivendo sob o regime de exceção, militar, autoritário, né, não houve nenhum tipo de movimento social. Movimentos sociais naquele momento não seriam permitidos, mesmo que todos os Estados Unidos estivessem fervilhando com aquelas ideias pela luta dos direitos civis. Né? Somente depois que termina o regime militar, em meados da década de 80, é que a questão volta à tona. Ainda na mesma época da promulgação da Constituição de 88, nós temos o quê? A criação da Fundação Palmares, um órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, não é? Que procura valorizar o quê? A cultura africana presente no Brasil ainda, e também o combate à discriminação, ao racismo e todas as políticas que nós conhecemos hoje nesse sentido. Né? E aí nós temos a gênese do movimento negro atual no Brasil. É preciso frisar uma coisa, o movimento negro atual, ele não atua numa frente única. Ele atua por meio de partidos políticos, entidades não governamentais como as ONGs, entidades do governo como a própria Fundação Palmares. Né? Então, numa frente única, esse movimento teve algumas conquistas, que é bom a gente tratar delas agora, que são temas mais atuais. Bom, primeiramente, eles consolidam o movimento. Né? Conseguem criar por meio de lei, já nesse século, o 20 de novembro, como data oficial da consciência negra, relembrando uma outra figura, um personagem histórico, que é Zumbi de Palmares, que viveu lá no século XVII. É o símbolo que eles escolhem como símbolo do movimento na atualidade. Né? E, além disso, a criação da política de cotas. Certo? A respeito disso, Camila, eu queria fazer um comentário aqui. Isso aqui é minha interpretação. Na época da criação do sistema de cotas, eu me posicionei contra. Você deve estar lembrado disso, acho que foi mais ou menos na época, né, que nós tivemos aula, mas eu me posicionei contra. Eu me posicionei contra por quê, na verdade? Na época não ficou muito claro.
Na época, quem defendia muito a lei de cotas eram grupos partidários, tanto de esquerda quanto de direita, dependendo do político, dependendo do partido. Né? Era mais um debate político do que cultural, do que social. E também falava-se muito, principalmente no nível intelectual, sobre a questão do resgate histórico. Eu, particularmente, eu não acredito em resgate histórico. Crimes e injustiças do passado não podem ser reparados. Os crimes e injustiças do passado, eles têm que nos dar lições para que hoje crimes e injustiças não sejam feitas. Né? Eu via dessa forma, mas hoje eu consigo fazer uma leitura um pouco diferente. Como que eu vejo a questão da lei de cotas raciais hoje? Essa lei de cotas, ela não tirou de quem não é cotista o direito de participar do processo. Mas ela serviu como contrapeso numa balança que sempre pendia de modo desigual para a população negra. Talvez o objetivo da lei de cotas tenha sido fazer o quê? Provocar um equilíbrio. Quer dizer, não é tirar de quem não é cotista o direito de participar, mas equilibrar uma situação numa sociedade altamente desigual, como é o caso do Brasil. Né? Então eu vejo dessa forma hoje em dia. Mas uma ideia eu ainda mantenho. Não podemos ficar parados só nas cotas, né? Eu acredito que ainda nesse século, nós precisamos conhecer avanços nesse sentido, terá que se fazer um balanço das conquistas que as cotas favoreceram. Vai chegar um momento em que essas cotas elas terão atingido o seu objetivo, terão cumprido o seu papel, e será preciso criar o quê? Outros mecanismos de inserção social. Eu sempre falo isso, as cotas elas não podem ser eternas. Vai chegar um momento em que elas terão cumprido o seu papel e elas terão que ser substituídas por um outro programa mais avançado. Eu penso nisso. E eu creio que toda essa discussão do momento agora, sobre a questão racial, com a morte lá do rapaz americano, George Floyd, eu creio que essa situação toda vai acelerar esse processo. Eu acredito que isso vai acontecer. Né? Você acha, Haley, essa é uma pergunta minha, você acha que o racismo no Brasil e nos Estados Unidos hoje, ele tem uma diferença e que nos Estados Unidos seja maior do que no Brasil? Ou você acha que não? Que acontece tudo de uma forma igual, acontece do mesmo jeito, da mesma intensidade em ambos os países? Porque eu acho que, assim, que o foco maior dos problemas raciais hoje está no Brasil e nos Estados Unidos. Questão de ser divulgado. Mas você vê você acha que tem essa diferença entre um país e outro? Camila, eu acho complicado a gente fazer comparações, porque a maneira como a escravidão ocorreu nos dois países foi diferente, e a maneira como a abolição veio também ela foi diferente. No caso dos americanos, a segregação racial, elas eram oficializadas. O racismo lá nos Estados Unidos era legal. Era legal que negros ficassem separados de brancos. Era legal tratar o negro como inferior. O caso do Brasil, mais do que legal, era social. Aqui no Brasil era uma questão social. É aquilo que eu falei, a segregação que existiu aqui foi uma segregação social. Então, o que acontece? São situações diferentes. Não significa que um seja pior que o outro. Agora, numa coisa eu acredito. O país que mais sofreu as consequências da escravidão, que mais sofreu com essa mentalidade foi o Brasil. Indiscutivelmente. Tanto é que se faz uma grande crítica. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Claro. Não tinha como ser diferente. O país que mais sofreu com essa situação fomos nós, não poderia se resolver de maneira rápida. Os americanos que vinham em segundo lugar enfrentaram uma guerra civil 86 anos depois da independência. Nós fomos 66 anos. Né? Então, quer dizer, se a gente comparar o período da independência, nós fomos até mais rápido que os americanos, mas são situações diferentes. Né? São situações muito diferentes.
Tem um Não sei se deu comentário para ficar claro. que deu para me entender, sim. O comentário do Arthur Fernandes, um abraço para ele. Ele está falando, grande mestre Halley. Também mudei de opinião a respeito das cotas. Hoje entendo ser totalmente justas, uma vez que as oportunidades são totalmente diferentes. Sim, isso é ótimo, né? A gente ter essa visão. É o conjunto. O Bruno está aqui falando. Cotas são necessárias, são necessárias mesmo, pois não é só uma dívida histórica, elas são reparadoras da atual situação social. O Arthur completou aqui, segregação em partes existe ainda. A Ivanise, Só um minutinho, Camila. Camila, só um minutinho, antes da gente continuar. Esse último comentário do Arthur me soou curioso. Segregação que ele fala aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Que eu não entendi bem. Né? Eu também não entendi. Porque eu desconheço segregação legal aqui no Brasil. É aquilo que eu falei, nós temos segregação social, não de forma legal, né? Seria até interessante ele expor mais, mas vamos lá. Te interrompi, mas vamos lá. Tem até uma pergunta da Ivanise aqui. Halley, você acha justo um branco estudar até tirar nota boa e dar oportunidade para um negro, ambos serem humanos, por optar pela cor e não pela sabedoria? Acho que ela se refere à cota. Essa foi a grande discussão das cotas na época, né? Olha, a resposta que eu posso dar para ela é o seguinte. A questão não é ser justo ou não. É uma questão de política social. Infelizmente, nós não tivemos políticas sociais aqui de integração. Nem para negros, nem para a população pobre. Nós somos um povo marcado por uma desigualdade gigantesca. Né? Então, o que acontece? Não é questão de ser justo. E aquilo que eu falei, nem dívida histórica eu acredito. Eu acredito numa situação. E essa situação precisa ser resolvida. Tanto é que as cotas, como eu falei, elas não tiram o direito de quem é branco. Não tira. Mas o que acontece? O negro, o indígena, eram desfavorecidos naquela balança desequilibrada. Então as cotas fizeram o quê? Elevaram os dois lados da balança, ou pelo menos tentaram fazer isso na medida do possível. Né? Não no sentido de ocupar o lugar do branco, mas de dar um lugar para aquele que era excluído. Então é nesse sentido que as cotas foram pensadas. Mas em parte eu concordo também, elas não podem ser eternas. As cotas um dia elas vão cumprir o papel delas e elas terão que ser substituídas por uma outra proposta e vamos esperar que até lá a desigualdade já tenha diminuído. Né? Então não é uma questão de ser justo, é uma questão de fazer o quê? De conceder oportunidade para quem não tinha antes. Certo? Então, Halley, hoje a gente tem vira e mexe, a gente tem algum comentário racista, tem algum fato racista ter acontecido, igual não se sabe ainda nem o motivo pelo qual a vereadora Marielle Franco foi assassinada, mas já volta a questão da gente pensar. Ela foi assassinada por ser negra, por ser da favela, por ser uma mulher. O porquê? Agora, recentemente, pouco depois da morte do George Floyd, o menino Miguel Otávio caiu do 9º andar de um prédio no Nordeste, acho que foi no Ceará, se eu não me engano, no qual a mãe dele trabalhava de diarista para a primeira-dama da cidade. E muitas pessoas estão associando, por fato dele ser negro, a mãe ser negra, estão associando nesse movimento também que está tendo voz mundialmente, né? Que foi o caso do George Floyd. Então, assim, você acha que algum dia, Halley, esse racismo que a gente tem, esse vírus chamado racismo, porque o racismo, gente, não é só questão do negro. O do negro é uma coisa, está sendo uma coisa sempre,
mas ele também é de outras formas. Inclusive o Weintraub, não sei falar direito o nome dele, o ministro da Educação, Weintraub. Falou que a culpa do vírus é dos chineses. Não sei se você viu essa declaração dele, Raul. O que acontece é o seguinte, Camila, a gente está vivendo uma época de retrocesso em muitas questões. Mas agora respondendo a primeira questão aí, da questão de preconceito no Brasil, discriminação, o que acontece no Brasil, a meu ver, é uma coisa muito mais grave ainda. A extrema desigualdade que existe aqui no Brasil, dentro dessa desigualdade está a questão racial. Então, quando você fala na questão da Marielle, por exemplo, te confesso que eu li muito pouca coisa a respeito, mas eu te falo, ela pode ter sido morta por qualquer coisa. Questão política, questão étnica, racial, tudo. Qualquer coisa pode ter sido. Se ela era defensora de chamadas minorias, né? Então, o que acontece é isso. A desigualdade nossa, uma das características dela é a questão racial. Mas não é especificamente ela. Como acontece às vezes nos Estados Unidos, né? Uhum. O Bruno tá falando aqui para Ivanise, ele tá assim, Ivanise, hoje, a cada 4 pessoas formadas, uma é negra. Existe 55% de pessoas negras no Brasil. Quem fez faculdade aí, lembra de quantos negros teve em sua sala de aula? Realmente na minha sala, nós éramos 50 jornalistas e acho que devia ter um grupo de 10. Mas, Camila, deixa eu te falar uma outra coisa. Da época que eu comecei a lecionar em 99, até hoje, o número de alunos negros que eu tenho em sala de aula é muito maior do que 20 anos atrás. E olha que eu trabalho num colégio militar, onde os critérios para o aluno estudar não são comuns. Né? Para você ter uma ideia, em quase toda a sala eu tenho alunos negros, basicamente. Coisa que eu não via na escola civil, colégio de Bela Vista, onde eu trabalhei no início, era muito pouco, a quantidade era mínima. Eu não sei se as cotas estão fazendo o efeito esperado nas universidades, que eu não acompanho essa estatística. Mas que está havendo alguma mudança na sociedade, está tendo. Porque esse número vem crescendo. E o efeito das cotas, eu acho que ele é progressivo, é lento. Não vai ser uma coisa da noite para o dia também. Né? E eu espero que elas cumpram com o efeito daquilo que se espera, né? Na verdade. O Bruno até está concordando com você, Haley. Está certo. As cotas servem para diminuir a desigualdade e logo elas vão cumprir o seu papel. Essa questão do racismo também, Haley, até estava vendo, se eu não me engano, foi o Fantástico, domingo. Tem um caso, às vezes, nem é só de desigualdade. Desigualdade social. É uma questão também, por exemplo, uma jovem, acho que é de 15 anos, estuda, os pais são financeiramente bens, classe média alta, porém, ela dentro de um colégio particular, ela estava sofrendo racismo. Então, às vezes, eu acho que ultimamente não anda sendo nem só uma questão só financeiramente falando. Eu acho que também tem aquela questão da cor. Eu não sei, tem brasileiros, não vou falar que são todos os brasileiros de fato, mas tem brasileiros que adoram exportar hábitos de outros países, principalmente dos Estados Unidos. E eu vejo que tem muita coisa que não é só questão financeira, é uma questão que o povo adota uma cultura de outros países, que essa questão de discriminar porque você é preto, porque você é negro, você vai fazer alguma coisa. A Ivani está aqui, Bruno, tá certo, mas eu acho todos iguais. Será que é falta de oportunidade ou falta de vontade? A Tânia, vejo a cota como um mal necessário. Quando substituir a cota por outra medida, não se está continuando reforçando o preconceito, o racismo? Essa interpretação se fazia na época, né?
mas eu acho que a gente tem que aprofundar a interpretação da gente também, né? Gente, cotas, a Tânia falou até bem, a cotas é algo necessário, ela é uma necessidade. Não é o ideal, vamos dizer assim, né? Ela é necessária por um tempo, eu creio que ela tem que ser temporária, né? Mas voltando àquela questão que você disse, da questão do racismo, do preconceito, isso é herança da mentalidade da escravidão. E essas coisas que estão no imaginário social, que estão na cultura popular, isso aí é coisa que está em cultura mesmo. Isso aí leva tempo para desaparecer. Para você ter uma ideia, Camila, a maneira nossa de agir hoje, o preconceito que existe hoje, é diferente do de 100 anos atrás, né? Tá funcionando. Não entendi o que aconteceu. Eu estava te ouvindo perfeitamente. Uai, simplesmente eu não estava te ouvindo. Para mim estava normal. Nossa senhora, o que será que aconteceu? O Bruno já entrou. Vamos lá. Vai entender, né? O Bruno tá aqui. Isso mesmo, olhem à sua volta. Quantos negros estão em cargos importantes? As cotas são necessárias e isso é insuficiente. Precisamos de mais políticas públicas para alcançarmos a igualdade. Mas com esse governo não tenho esperança. Eu também não tenho, Bruno. Porque eu acho que pegar um deputado negro e ficar colocando como sombra do presidente, igual eu vejo nos pronunciamentos do presidente da República, isso não quer dizer que ele está sendo igualitário nesse ponto. Eu não sei se você já viu, Haley, um deputado, que eu nunca tinha entendido a função dele ficar atrás do Bolsonaro. Aí um dia eu descobri que ele era deputado. Quem é, no caso? Aí eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele. Não faço Eu não sei ideia. se você já viu um que é bem grande. Ele é grande. Ele é bem mais alto que o Bolsonaro. Ele não tem como você não ver, porque ele é uma pessoa que chama muita atenção. Não pelo fato de ser negro, mas porque ele é grandão. Ele é muito grande, ele é grandão, ele fica parado, ou do lado, ou um pouco atrás do Bolsonaro. Eu vou procurar o nome dele e te falo. Tranquilo. Eu acompanho muito pouco nessas questões políticas, mas assim, minha opinião, a gente está vivendo uma época de retrocesso, de conservadorismo. Quando estourou aquela onda de revolta nos Estados Unidos, eu ainda comentei com um colega meu, dizendo o seguinte: parece que velhas lutas, antigas conquistas que já foram feitas, estão retrocedendo. Parece que aquilo ali está voltando. Então, a gente está vivendo um momento ímpar nesse sentido. Falas preconceituosas, parece que existe um setor da sociedade que está reagindo com os avanços que foram conquistados nos últimos anos. Uma resistência conservadora ao movimento feminista, ao movimento étnico, ao movimento de minorias. Eu acho que isso está acontecendo agora, é uma reação. Não sei até quando vai. Eu estava pensando, refletindo antes da gente começar agora à tarde sobre a live, e fiquei pensando, gente, a gente está voltando, é isso que você acabou de falar, mas a gente está voltando para as mesmas e eternas lutas de sempre. Quando que isso vai acabar? Quando que uma pessoa negra vai deixar de ter o título de pessoa negra e simplesmente uma pessoa? Acho que isso aí está na longa duração da história, Camila. Acho que a gente não vai ver isso, viu? Também acho que não. Quando que a gente vai ver uma mulher... Eu achava que... Eu escutava isso que eu vou falar, eu escutava, mas eu acho que assim, eu não acreditava. De um tempo pra cá eu comecei a enxergar isso de outra forma. Mas até quando uma mulher e um homem trabalhando no mesmo cargo vai ganhar o mesmo salário? Isso então, assim, mostra. Continua as mesmas lutas.
há séculos. Eu tô com quase 30 anos e eu escuto as mesmas coisas de sempre. É aquilo Então, que eu assim, falei. O que está na longa duração da história, Camila, dura séculos para mudar. Olha só o conceito de democracia, por exemplo. Né? A ideia de democracia, até hoje, ela não foi assimilada. A ideia de igualdade não foi assimilada. Né? Então, quer dizer, são coisas que a humanidade ainda tem que evoluir muito para aprender a viver. Né? Então, isso é a longo prazo. Isso aí a gente não vai ver um resultado prático de imediato. Com certeza não. o Bruno tá até aqui falando assim, olha quem está cuidando da Fundação Palmares, por exemplo. Fundação Palmares tem uma pessoa que está criticando os movimentos negros. E é uma pessoa negra. Camila, Eu não tô... sobre isso eu queria fazer um comentário. Eu ouvi pela TV a gravação, acho que todo mundo viu aquilo que foi publicado, né? Queria fazer um comentário sobre aquilo. Realmente foi uma fala infeliz, grosseira, né? Inoportuna, aquilo ali. Mas eu vou te falar uma coisa também, Camila. Pelo que eu saiba, a Fundação Palmares, que tem uma como é que eu vou dizer para você? Ela tem uma função específica, ela é um órgão do governo. Né? Eu não sei se eu entendi mal. Ele fala que não sei o que era coisa de escória de vagabundo. Ali no trecho que eu ouvi, não estou justificando o que ele falou foi correto, nem nada disso, mas não ficou claro para mim que ele estava falando exclusivamente da cultura negro-africana. Pode ter sido de algo específico ali dentro da fundação mesmo. Assim, porque existem órgãos do governo que tem pessoas que se aproveitam muito deles, certo? Então, pelo menos para mim, isso não ficou claro. Estou reiterando aqui, não estou dizendo que ele foi correto, não estou dizendo que ele foi polido, faltou ética naquilo ali, a postura dele foi muito estranha, dá a entender realmente que ele está denegrindo, ele está desmoralizando a própria entidade, mas eu observei isso lá também. Eu fiquei pensando, a Fundação Palmares é um órgão governamental. E a gente sabe que todos ou quase todos os órgãos são minados por problemas com corrupção. É porque você sabe que eu gosto de ver os dois lados da questão. Então eu me fiz as duas perguntas. Quem está sendo chamado ali de escória de ordinários, vagabunda? Né? Quem está sendo chamado de escória realmente? Eu fiquei até curioso para saber mais a respeito desse tema. Eu também eu queria ver assim, mais profundo. Inclusive até a Ivani está citando isso no comentário, falando assim, isso é um comentário. Fiquei indignada com o comentário daquele secretário na reunião com o presidente. Ele disse com todas as letras que odeia os índios, que odeia o ser humano. Que horrível. Não, agora eu confesso uma coisa para você. Essa parte da reportagem eu não vi. É o que eu estou dizendo. Eu queria ouvir mais detalhes a respeito, né? Se ele falou isso, então, claro. Ele é um racista que está no lugar errado. Pois é. O Bruno fala assim, ele fala que o movimento negro é uma escória. Não, então ficou mais do que claro. É porque eu não vi o tema por completo. Eu vi só um trecho da fala, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Então, se ele fala com todas as letras, então pronto. Né? Tá no lugar errado. Ele desconsidera tudo, desconsidera até mesmo o movimento abolicionista. E tudo que já foi feito na história até hoje. Então, eu queria, igual eu te falei, Rafa, eu queria entender até quando teremos que lutar pelas nossas escolhas, para ter uma sociedade realmente justa. Porque hoje não é só questão de minorias. Eu acho que é questão de, como você mesmo disse, o pessoal não tem, a população ainda não entendeu qual é o sentido real da democracia. Então, assim, será que eu vou precisar ter minha vida inteira vendo injustiça contra as mulheres, contra as pessoas
de baixa renda, independente da cor, de imigrantes, de negros, de índios. Camila, eu acho que, inclusive, o negro não é a minoria no Brasil, o negro é a maioria no Brasil. Sim, mas, Camila, sobre isso, eu queria comentar o seguinte: as coisas só vão começar a mudar no dia que o nosso povo deixar de ser plateia e virar povo. Que realmente estiver consciente de quem nós somos, nos tornarmos autênticos das nossas reais necessidades. A gente precisa aprender a denunciar, nós precisamos aprender a brigar. Brigar no sentido que eu falo é o seguinte, de cobrar aquilo que é direito nosso e de cumprir com os deveres também. Nós temos que parar de ser submissos igual a gente sempre foi. Né? Enquanto acontecer isso, a desigualdade ela continua, às vezes até pior. Né? Uhum. Esse negócio de cruzar os braços, sentar no sofá, gente, para reclamar. É o que a maioria faz. E outra coisa, isso na nossa live anterior, nós precisamos parar de ficar olhando, copiando soluções que outros povos encontraram e olhar para a nossa própria realidade e encontrar soluções nossas. Aprender a cobrar de verdade. Né? O que acontece? A gente fica muito pelos outros, tudo é dos outros, o Brasil copia tudo. Né? Por exemplo, eu falo muito para os meus alunos que democracia não é só votar, democracia é muito mais, é ter consciência dos deveres, dos direitos, é tomar atitudes, o voto consciente é uma atitude, cobrar pela pequena corrupção do dia a dia é uma atitude. Tem um amigo meu aqui que é jornalista também, e ele é a pessoa que eu conheço que mais faz isso. Qualquer coisa de errado nesse sentido, ele cobra, ele cria caso mesmo e tem que fazer isso mesmo. Tem. Aquele indivíduo que está furando a fila lá na lotérica, chama a atenção dele, passa vergonha dele na frente de todo mundo. É claro que você tem que ter cuidado com isso também, né? Eu não estou dizendo que você tem que sair na rua. Mas assim, aquilo que depende da gente fazer, a gente precisa fazer. Né? Uhum. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, a live mais comprida que eu já fiz. 3 blocos. Isso é bom, será? Não sei, mas sei que eu acho que de toda forma, Raleigh, que ela, se não tivesse dado problema, ela ia encerrar em questão de 5 minutos, tá? E como é que está a participação? Para mim aqui não é visível. Como é que está o número de participantes? Tá razoável, tá razoável. A primeira sempre tem mais. Mas, assim, eu vejo, Raleigh, é igual eu conversei já, o Júlio tá presente aqui, rapidinho, mandou um abraço pra você. Quem? Desculpa. O Júlio Meirelles. Eu tô prezando, até conversei isso com a Selma semana passada na live nossa. Ultimamente eu ando prezando mais pela qualidade das pessoas. Você vê, eu enchi frente e verso numa folha ativa. E eu tô nem olhando essa questão de números, eu tô olhando a questão de participação mesmo. Então, assim, a qualidade tá ótima. Tá muito. Tá bem participativa. Tá bem participativa. Porque. Mas antes ter um público reduzido, porém participativo, do que 1.000 pessoas e ninguém está participando, ninguém está mandando pergunta. Com certeza. Então, estou vendo que foi muito bom. Eu espero, do fundo do meu coração, Raleigh, que isso tudo que a gente conversou aqui seja uma visão para as pessoas assistirem depois, quem não assistiu, e abrir mais a visão essa questão racial, essa questão da desigualdade de um modo geral. Porque todos nós somos pessoas. Exatamente. Todos nós somos pessoas. A gente não é diferente de ninguém, superior a ninguém. Então, Ivanise, eu tô tentando fazer toda semana. Ela tá aqui, tá falando assim, vocês têm que fazer isso toda semana. Eu tô tentando fazer, mas a questão da divulgação tem hora que atrapalha. Mas seria interessante o pessoal que participa sugerir temas também, né? Acho que seria importante.
Esses dias eu até deixei uma caixinha de pergunta, mas ninguém deu muito assunto. Eu tô com um tema, mas ainda não achei uma pessoa. Tô com um tema que me pediram para fazer sobre educação financeira, mas eu ainda não encontrei ainda uma pessoa. Eu tô com contato de uma pessoa aí para conversar, para estar falando sobre isso. Mas a gente pode ver outros temas, Harley. Quem tiver uma sugestão aí para falar, a gente pode marcar novamente com o Harley para a gente estar conversando aqui. Claro, Porque seria ótimo, é levar né? informação. O meu intuito é levar informação através das redes sociais. Não, isso é importante. Eu não sei se foi impressão minha ou se foi devido ao tema. A nossa primeira live ela foi mais polêmica e foi mais participativa, né? Também, mas eu acho que essa tem muito mais perguntas e mais comentários do que a outra. Eu acho que juntou ambos os temas, né? Que é ditadura militar, a gente falou ditadura militar, é uma coisa que o pessoal tá cobrando, tá pisando em cima ainda. Mexe mas com o imaginário das pessoas ainda. Mexe. Porque ele tem tem visões, né, Harley? Tem bastante visões. Agora eu acho que o assunto do racismo, essa questão, ela é polêmica, mas a maioria das pessoas, digo maioria, mas não sei uma porcentagem assim, das pessoas vê a necessidade de estar, estamos de um lado, digamos assim, do lado contra o racismo. Não temos duas visões, a gente tem a visão, né? Que o racismo existe e que a gente tem que combater. Talvez seja isso também que foi o diferencial, né? Porque quando a gente fala de questão política, você tem vários lados. Agora, da questão racial, a maioria das pessoas é unânime, né? Mas, assim, existem certas particularidades que as pessoas pensam de modo diferente. Mas uma coisa que eu tenho notado, Camila, dependendo do tema que a gente trata, as pessoas são muito indiferentes. Eu acho estranho, porque eu gosto de analisar a questão de um modo racional. Não, determinada questão, independente dela ser moralmente errada, o que quer que seja, eu falo, não, de modo racional. Né? O que levou aquilo ali? Eu conversando com um colega meu também, ele me falou uma coisa que eu achei interessante. As pessoas hoje em dia, elas gostam de analisar as questões de uma forma muito romantizada, sabe? Aquela luta eterna do bem contra o mal. Coisa assim. Eu falei, não, eu não vejo dessa forma. Existe a situação, eu quero entender aquela situação. Né? Quando a gente fala de nazismo, por exemplo, vira aquele pandemônio, nossa, nazismo, não sei o que, fascismo. Tudo bem, pera lá, eu quero entender o que fez isso aqui surgir. Por que isso aqui teve tanto apoio? Se teve tanto apoio, deve ter tido algo bom. Ou será que foi enganação? Né? Então eu sou muito disso. Eu não julgo as coisas pelo bom ou mal. Eu quero entender o que aconteceu. Certo? Então, as pessoas hoje elas não querem esse tipo de interpretação mais. Eu estou observando isso. Para você ver, eu toquei em temas polêmicos. Eu toquei em questões políticas, questões sociais. E esses pontos que eu achei que o pessoal iria comentar, iria debater, ninguém falou nada, todo mundo se calou. Tanto nessa quanto na live anterior. Então eu observo muito isso. Né? Tem questões que são importantes que ninguém faz caso delas mais. Eu ainda não entendi por que as pessoas ainda têm essa postura, mas... Mas não... Tem coisas que ele não quer. Vamos debater sobre isso. Até pouco tempo, um pouco antes mesmo de isso acontecer, eu estava vendo uma matéria da questão do George Floyd. Estava vendo uma matéria de que as pessoas não estavam querendo mais debater sobre o racismo. Estava quase que virando um tabu. Porque, é uma coisa maçante. Tá, gente, a campanha contra a dengue é maçante, muita gente continua tendo dengue ainda. E aí, você vai deixar... Né?
Coronavírus. O povo tá. A coisa tá acontecendo aqui, continua acontecendo e as pessoas não querem debater. E eu acho que a gente não sabe de tudo. É igual eu tava vendo o Padre Marcos hoje, ele falou, a gente não sabe de tudo. A gente nunca sabe de tudo. Então a gente tem que sempre vai ter alguma coisa para agregar. Eu tenho certeza que está acontecendo inúmeras lives, inúmeros artigos, inúmeras reportagens sobre racismo agora. E vai ter alguma informação nova, algum diferencial. Hoje mesmo teve coisas que eu estudei, que eu já tinha estudado na história, que você trouxe algo novo para discussão. Então sempre vai haver uma coisa nova. Então a gente tem que parar com esse negócio de romantizar, como você mesmo disse, de romantizar as situações e começar a debater até quando for preciso. Camila, a gente tem que aprender a ouvir as verdades, mesmo que elas doam. A gente tem que aprender a dar a César o que é de César. Você tem que aprender a entender muita coisa, mesmo que aquilo seja desfavorável àquilo que você acredita. A realidade, ela nem sempre é como a gente imagina, nem sempre como a gente gostaria. Eu vou dar só um exemplo aqui para você. Eu falei disso até na live passada. Por exemplo, vamos pegar um tema democracia. Todo mundo fala em democracia, mas pouquíssimas pessoas sabem o que é democracia. Há um tempo atrás, eu creio que foi o ano passado, um dos filhos do presidente, eu nem sei qual deles, fez um comentário nas redes sociais que a democracia não resolvia os problemas urgentes de forma imediata, era ineficiente. Eu não sei se foi esse o termo que ele utilizou. Ele utilizou um termo que a democracia ela não resolvia, ela não estava mostrando eficiência devido à questão de debates, devido a debates intensos que se prolongavam muito. Né? Eu ainda comentei na época, eu falei, gente, mas não é mentira. A democracia ela é assim. A democracia ela abre espaço para uma interpretação errada do que seja liberdade. As pessoas pensam que não tem limites para cometer crime, falar o que quer, fazer corrupção do jeito que quer. A democracia ela é formada pelo debate, o debate social, o debate político. Esses debates são longos. Questões importantes que necessitariam de uma solução imediata demoram a ser resolvidas. A democracia é um sistema imperfeito. Olha só, o filósofo Hegel falava o seguinte, democracia não tem receita para a gente viver bem nela. Você não vai aprender a viver em democracia lendo sobre ela. Viver em democracia é semelhante a você aprender a nadar. Você não vai aprender a nadar lendo um manual de natação. Você só vai ter uma chance de aprender se você se lançar na água e tentar. A democracia é assim. Nos países onde a democracia é consolidada, tudo bem, a gente inveja países assim, né, que chegaram naquele ponto. Mas a nossa democracia não é consolidada, nós não temos tradição de democracia. E aqui as pessoas ainda entendem errado o que é democracia. Né? Eu até comentei na última live, nós precisamos usar a nossa liberdade de expressão de forma proveitosa, de forma responsável. Nós precisamos ser responsáveis na hora de usar os nossos direitos. E, infelizmente, o povo brasileiro não é responsável. Não é responsável na liberdade de expressão, nem de pensamento, nem de ação, nem de nada. Nós não entendemos que a nossa liberdade ela possui um limite. Você até falou na live passada. Nós temos que entender que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Nós não entendemos isso. Né? Então, viver em democracia não é fácil. Winston Churchill mesmo falava, né, o primeiro-ministro britânico, democracia é o pior sistema de governo que existe. Mas, infelizmente, não tem outro melhor do que ele. Né? Então, quer dizer, a gente tem que aprender a moldar aquela democracia. A gente tem que aprender a moldar ela dentro da nossa autenticidade. Né? É isso aí. Tá. Não, Raul, então vamos encerrar a nossa live por hoje, né? Vamos pensar em um outro tema. Minha cabeça já está até
confabulando aqui coisas já. Eu espero que já. tenha sido proveitosa. Eu também acredito que foi bastante proveitosa. Pelo menos, eu não sei se foi para os espectadores, para as pessoas que assistiram.